E como mês da família, nós vamos trabalhar todo esse período de maio essa temática, o propósito de Deus para a família. Talvez o tema seja muito amplo no seu pensamento em ver logo a temática. Mas nós queremos esses domingos, 5 domingos que nós temos em maio, trabalhar a cada domingo um pouco sobre esse propósito que Deus tem a tratar para a família que Ele construiu, a família que é a instituição divina. Pensando sobre isso, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Vamos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor? Gênesis 2, versículo 18. Eu queria que todos nós pudéssemos ler em uma só voz. Apesar de termos algumas versões diferentes, mas o texto é pequeno e a gente consegue fazer a leitura de forma uníssona. Todos em uma só voz. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora eu queria que só os homens pudessem ler. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Agora as mulheres. Todos de uma só voz para a gente memorizar. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite a tua palavra seja inculcada na nossa mente e no nosso coração. Que a tua palavra seja clara aos nossos ouvidos e que o teu Santo Espírito ministre às nossas vidas aquilo que o Senhor deseja falar. E que possamos ouvir a tua voz dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? Qual o propósito de Deus para a família? Primeiro, para nós definirmos isso, nós precisamos compreender o que é uma família. À luz das Escrituras, a família é a constituição de um homem e uma mulher. À luz da nossa Constituição Federal, a família é constituída por um homem e uma mulher. Nada além disso é uma família. Não falo isso por conceito ou preconceito, mas falo isso pela autoridade das Escrituras. A família, para ser constituída, para ser construída, ela se faz necessário um homem e uma mulher. Esses dois unidos em um casamento, aonde começam dentro dessa estrutura e instituição divina, o casamento e a família serem uma estrutura para a sociedade, serem um alicerce para a sociedade. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu digo o que já disseram vários teólogos: uma família destruída, um casamento destruído é uma sociedade destruída. Agora, uma família cumprindo os propósitos de Deus, um casamento cumprindo os propósitos de Deus, nós teremos uma sociedade preservada, nós teremos uma sociedade ajustada, nós teremos uma sociedade não perfeita, mas que caminha em princípios corretos. Nós teremos, irmãos, uma sociedade fortalecida, nós teremos uma igreja saudável, nós teremos uma igreja que vive as Escrituras. Quando nós começamos a compreender o que é a família, o que é o casamento, então nós começamos agora a entender o que é o propósito de Deus para a família. E o propósito de Deus para a família, ele vai se dividir em 3 pontos. E eu quero hoje usar um pouco essa estrutura que o Senhor nos deu, que é o slide, para que a gente possa assim visualizar e compreender melhor.
Primeiro ponto que nós precisamos compreender: o matrimônio, ele foi algo planejado por Deus. Ele é algo estruturado por Deus. Em qual propósito? Companheirismo. Veja o que nós acabamos de ler. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que é idônea. O casamento não é um abuso. O casamento não é um autoritarismo. O casamento não é para alguém tirar proveito de alguém. O casamento não é o princípio de me realizar no outro, ou fazer com que o outro se realize em mim. O casamento é o companheirismo. O casamento é a cumplicidade. Na estrutura, quando Deus cria todas as coisas, Ele olha e vê que o homem está só. E esse homem trabalha, esse homem está cumprindo o propósito para o qual Deus o criou, mas lhe faltava algo, lhe faltava alguém, lhe faltava uma auxiliadora idônea para estar junto nesse companheirismo de cumprimento de propósitos. Quando nós não vivemos o companheirismo no casamento, é natural que nós possamos estar vivendo o conflito no casamento. O companheirismo, ele acaba e morre quando o meu egoísmo começa a nascer. O propósito de Deus, companheirismo. Segundo lugar, o propósito de Deus, satisfação física. Adolescentes, tapa os ouvidos, crianças também, brincadeiras à parte. Mas essa é a estrutura do casamento. Satisfação física. Quando nós começamos a entender isso, nós precisamos voltar ao que sábio Salomão diz lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Esta, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. E lá ele vai dizer, goza a vida com a mulher da tua mocidade. É satisfação. O que eu estou falando é a relação, é a intimidade. Apóstolo Paulo vai dizer que não é bom que parem de ter um momento íntimo. Se pararem, que seja por pouco tempo, para que não dê vazão à carne. Agora, deixa eu dizer uma coisa rápida e bem prática. E aí, para quem um dia vai casar, a mulher não é um objeto. E nós, homens, nós não somos daquele seriado que dizia assim, se prepare que hoje... Vocês já sabem a continuação da frase. Essa ação, essa satisfação física que se dá nesta intimidade, ela começa lá, em cima. Se não existe companheirismo, se não existe cumplicidade, como é que vai acontecer? Como vai acontecer de forma natural? Pastor Cláudio Duarte diz brincando que mulher é feito fogueira. Você começa a juntar as madeiras de manhã, você começa a colocar fogo de tarde, para de noite estar quente. E ele costuma dizer que homem é ferro feito elétrico. É feito ferro elétrico. Ligou na tomada, já está quente. E esse é o nosso grande problema. O homem, quando pensa na satisfação física, ele pensa para desestressar. A mulher quando pensa para um momento totalmente de amor, aonde os corações explodem, as borboletas voam e os passarinhos cantam. Deixa eu dizer uma coisa. Nem você, mulher, pode se negar ao homem. Nem você, homem, pode se negar à mulher. O seu corpo pertence a ele, o seu corpo pertence a ela. Você sabia que a própria Constituição, na verdade, o próprio direito vai dizer que você não pode se negar um para o outro? Então, talvez você diga assim, pastor, então eu sou obrigado a fazer ou ter satisfação física, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando o carinho não acontece. Deixa eu dizer uma coisa para você, e você principalmente casado. Mulher, quando o homem está bruto, meio chato, quando o homem está, sabe, quando você faz um carinho nele, como é que ele fica com você? Fica babão, não fica? Parou para entender o que eu quero dizer?
Você precisa compreender que essa satisfação é porque a Bíblia manda, o carinho vai vir também, mas porque você cumpriu o propósito. Assim como o homem também precisa cumprir o propósito com a sua esposa. O casamento, ele tem este propósito. Uma vez que você, mulher, ouve as propostas da sociedade que diz assim: quando ele não estiver fazendo carinho em você, quando ele não estiver te tratando bem, dê um chá de fechadura. Siga esses conceitos, não. O conceito mundano vai destruir a tua família. O conceito secular vai fazer com que você diga assim: aqui não, vá lá fora. Isso não dá motivo para homem procurar lá fora, mas você está descumprindo as Escrituras, e você não está cumprindo com o seu papel, com o propósito para qual Deus te criou. Homem, da mesma forma, você precisa cuidar, nesse companheirismo, amar, satisfação física também para com a tua esposa. Compreenda, homens, eu sei que tem adolescentes, eu vou ter muito cuidado. A mulher não é o teu objeto. A mulher é a tua esposa, que ela precisa ser amada em todos os momentos. Até no momento do ato. Cuide com carinho. Seja companheiro. Abrace. Eu não vou entrar em intimidade, fica tranquilo. Mas cuide do propósito para qual Deus te criou. Por isso que Salomão vai dizer: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Vai lá, te satisfaz com ela. Satisfação física. Terceiro ponto. Olha o propósito: perpetuação da espécie. Por isso que a Bíblia e a Constituição vai dizer: o que é família? É a união de um homem e uma mulher. Porque se você unir duas pessoas do mesmo sexo, não haverá perpetuação física. O casal que não deseja ter filhos, o casal que não pensa em filhos, é um casal que não entendeu o propósito de Deus. É um casal que não compreendeu a vontade de Deus. É um casal que não está vivendo a santidade do casamento. Porque a santidade do casamento é viver o companheirismo. A santidade é satisfação mútua um com o outro. A santidade é perpetuação dessa espécie. É cumprindo a santidade do Senhor que nós estabeleceremos uma sociedade mais civilizada, mais estruturada. Quando nós descumprimos o propósito, é natural que não haja companheirismo. Quando nós descumprimos o propósito, é natural que não haja satisfação, haja mais reclamação. Quando nós não cumprimos o propósito, filhos, para que filhos? Para quê? E nós vivemos o egoísmo da vida. E existem pessoas que criam cachorro como filhos, criam gatos como filhos, criam qualquer animal como filho, mas não têm coragem de cumprir o propósito para qual Deus o criou. Isso se resume em egoísmo. Quando nós entendemos o propósito e nós começamos a viver esse propósito na família, não quer dizer que não haverá mais problemas, mas a gente vai conseguir identificar, a gente vai conseguir solucionar os problemas quando nós olharmos para aqui e dizer: eu estou sendo companheiro, eu estou satisfazendo, eu estou trabalhando para o propósito do Senhor na perpetuação. Só que, irmãos, essa instituição construída por Deus é uma instituição que é muito atacada. É uma instituição que lutam cotidianamente para a destruição dela. O mais interessado nessa destruição se chama Satanás. O mais interessado nessa destruição é o inimigo das nossas almas. E o que leva a muitas famílias se destruírem? Ou o que leva a muitas famílias serem atacadas? Primeiro ponto, irmãos, ela é atacada porque é uma instituição divina. Se não fosse uma instituição divina, Satanás e seus servos não se levantariam para trabalhar, para lutar e destruir. Veja o que Gênesis 2 está falando. Olha o versículo 22 comigo. Nós lemos o versículo 28. Versículo 18, perdão. Venha para o versículo 22. Olha o que Adão vai dizer. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher. E disse Adão: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamasse-a varoa, porquanto do varão
foi tomada. A sociedade luta, as filosofias lutam, Satanás luta para destruir a instituição criada por Deus. Por isso que nós vemos tantas famílias sendo destruídas. Por isso nós vemos tantas famílias sendo devastadas. A cada dia mais, irmãos, é perceptível que filosofias se levantam. Vamos destruir o dia da mãe, porque isso é agressivo para a criança. Vamos destruir o dia do pai. Vamos destruir o sentido família. Vamos destruir essa instituição, porque isso é arcaico, isso é do tempo patriarcal, e nós vivemos numa sociedade pós-moderna, e isso não é para os nossos dias, e cada vez mais que nós destruímos aquilo que Deus instituiu, cada vez mais nós geramos uma nação anárquica. É a anarquia que se apodera cada vez mais da nação. Isso tudo entra no próprio contexto filosófico e político que nós estamos vivendo. Uma vez que a família é destruída, a sociedade está destruída. Uma vez que a família é derrubada, a sociedade está derrubada. Uma vez que a família é acabada, a sociedade está acabada. Não há outro princípio. Para que eu possa destruir a família, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Eu destruo o homem, que é o cabeça do lar. Um homem destruído, uma mulher destruída, filhos destruídos, é natural. Sociedade destruída. Quem aqui já leu um pouco sobre Hiroshima e Nagasaki? A reconstrução dessas cidades vai lembrar que ela reconstruiu pela educação. Ela foi reconstruída pela educação, é verdade. Mas talvez nós não lembremos o princípio nessa educação. Nós temos como princípio educar os filhos. Nagasaki, Hiroshima, não. Eles começaram a educar os pais. Pais educados, filhos educados. Pais consolidados, filhos consolidados. Essa é a estrutura. Mas essa família, ela é totalmente atacada, porque ela foi construída por Deus. Segundo lugar, quando nós começamos a entender por que a família, ela busca ser tão destruída, porque ela é a célula máter. Ela é a célula máter da sociedade. Máter significa mãe. Se eu destruo ela, acabou. Essa semana eu viajava nas férias, e uma das coisas que foi interessante é que eu conversava com uma pessoa e a gente dizia justamente isso. Como a nossa juventude perdeu o princípio da educação e respeito sobre os mais velhos. Os nossos jovens não respeitam os mais velhos. Os nossos jovens não dão os lugares para os mais velhos. Os nossos jovens atropelam os mais velhos. A educação basilar apresentada pela minha mãe era: meu filho, ouça os mais velhos, respeitem os mais velhos. Eles têm mais experiência, eles têm mais vivência para poder ensinar a você. A nossa sociedade tem deturpado essa estrutura. E tudo isso começa acabando e destruindo a família. Quando nós começamos a compreender, irmãos, que um lar destruído é uma sociedade destruída, um lar destruído é uma igreja destruída, um lar destruído é uma pátria destruída, então nós vamos entender que o lar, a sociedade aqui no sentido da família, este lar é a expressão física do cuidado de Deus para com a sociedade. Se Deus cuida dessa família, essa família vive o propósito, então essa família vive para a sociedade o propósito para o qual Deus os ensinou, o propósito para o qual Deus os criou. O lar é a expressão do quanto nós amamos a Deus. Os nossos filhos são expressão do quanto nós obedecemos o Senhor. Os nossos filhos são a expressão do quanto nós vivemos para Deus. Eu não estou dizendo que eles vão ser a cópia perfeita do que nós fazemos, até porque nós não queremos filhos totalmente parecidos conosco, porque somos pecadores. Queremos eles parecidos com Cristo.
Mas se você leva os seus filhos a Cristo, se você leva a sua família a Cristo, como vai ser a sociedade que você vive? Em terceiro lugar, porque essa família é atacada, porque a família, queridos irmãos, é a representação de Cristo e a igreja. O noivo e a noiva. Se a noiva não vive para o noivo, se a noiva não obedece o noivo, se a noiva não ama o noivo, como é que eles podem viver ataviados? Como é que eles podem viver unidos? Como é que eles podem viver o propósito? Por isso, a família, ela é a representação de Cristo e a igreja. O que nós vivemos aqui é o que nós estamos cultuando durante a semana. Aquilo que nós caminhamos aqui é aquilo que nós caminhamos durante a semana. Aquilo que nós adoramos aqui é aquilo que nós adoramos durante a semana. Não há, irmãos, como adorar aqui de um jeito e amanhã viver um problema na nossa família, ou ser um problema para a nossa família, ser um problema para a sociedade, ou viver um problema para a sociedade. Não há. Eu preciso ser aqui aquilo que eu sou lá fora, e eu preciso ser lá fora aquilo que eu sou aqui. Por isso, a família é a representação de Cristo e a igreja. Assim como a igreja está submissa a Cristo, a família, ela deve estar submissa a Cristo. A família deve cumprir o propósito para Cristo. Mas falando no sentido terreno, o sentido mais agora humano, qual o propósito dessa família que é a representação de Cristo e a igreja? O propósito é aquele que está lá em Efésios capítulo 5, 28. Para o homem: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Aí talvez agora as mulheres digam assim: fala, Senhor, fala que teus servos ouvem. Queridos homens, se nós não cumprirmos o nosso propósito, não reclame ou não reclamemos do Senhor, do que está acontecendo na nossa casa. Um dos livros que nós vamos tratar nos nossos encontros de casais vai ser um livro de Douglas Wilson, chamado Reformando Casamentos, ou Casamentos Reformados. Ele começa dizendo uma coisa que já foi uma pancada no meu intestino, na minha testa, e por que não dizer no coração. Se o seu casamento está mal, está ruim, a culpa é sua, homem. E aí eu fechei o livro. Mas é logo assim? Peraí. Certa vez eu estava com o reverendo Andrew e nós tratávamos de família e conversávamos vários pontos, e ele olhou para mim e disse assim: a culpa do nosso casamento não caminhar bem é nossa. Talvez você diga assim: pastor, pare por aí, minha esposa vai ficar feliz da vida em ouvir isso. Fale mais não. Calma, daqui a pouco chega a vez delas. Calma. Por que a culpa é nossa? Porque nós somos o cabeça. Lembra quem foi criado primeiro? Lembra quem foi colocado primeiro na terra? Segundo, nós devemos amar a nossa esposa. Terceiro, nós sempre precisamos vê-la, como o apóstolo Pedro diz, como a parte mais frágil. Só que o problema muitas vezes é que nós não estamos como sacerdotes do lar, amando, olhando como parte mais frágil e sabendo cuidar daquilo que Deus nos deu, ou do presente que Ele colocou em nossas mãos. Nós queremos cuidar da nossa família com a nossa força, com a nossa imposição, com a nossa inteligência. E esquecemos de cumprir o propósito. Nós queremos que as nossas esposas estejam prontas para quando nós cheguemos do trabalho. Nós queremos que quando formos dormir ela já esteja pronta. Mas a gente não chega do trabalho disposto a viver o companheirismo. A gente não chega do trabalho disposto a também satisfazer a nossas esposas, a cuidar delas, a amá-las como Cristo, a ouvi-las e a compreender as suas necessidades.
Sabe, homens, sobre nós pesa uma grande responsabilidade. Cristo nos colocou como cabeça deste lar. Deixa eu colocar um ponto aqui para vocês. Está ali, ó. Como viver o plano de Deus para o casamento. Homens. E aí eu volto para lá. Esse ponto de como viver é entender. Deus é o cabeça. Veja o que diz a Bíblia. Deus é o cabeça de Cristo. Isso é a estrutura bíblica. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Está lá em 1 Coríntios 11, tá? Versículo 3. O homem é o cabeça da mulher e a mulher é o coração do lar. Veja a estrutura. O problema é que muitos homens não compreenderam o que é ser cabeça e querem agir com autoritarismo, querem agir pela força, querem agir por uma imposição. Deixa eu dizer uma coisa novamente, que talvez seja duro para mim e para você. Se o meu casamento e o seu não estão andando conforme Deus planejou, se as coisas não estão indo bem administrativamente falando no nosso lar, a culpa é nossa. Quem vai casar se prepara. Se prepara. Você, homem, é o cabeça do lar, é você que precisa cuidar, é você que tem que dizer não, ainda quando não for compreendido pelos filhos ou pela esposa. É você que precisa administrar. O Senhor colocou você para isso, mas administre isso com companheirismo, com amor e com cuidado e zelo, como Cristo foi e é o companheiro da sua igreja, como Cristo foi e era o cuidador, o Senhor que ama a sua igreja e por ela morreu. Homens, voltemos ao propósito. Agora, parando por aqui, né? Que já bateu demais. Mulheres. Ah, mulheres. Está lá em Efésios também, no capítulo 5, versículo 22. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Como a igreja é submissa a Cristo. Sejam submissas a eles como você é para com o Senhor. Vocês precisam entender uma coisa. O mundo da mulher é verdade que é totalmente diferente do mundo do homem. Mas vocês não têm que cumprir o propósito de vocês porque o homem trouxe uma flor, ou trouxe um chocolate, ou trouxe, quem sabe, palavras de carinho, palavras de aconchego, e aí você vai ser motivado a fazer aquilo porque o meu marido falou isso. Não, você tem e deve porque Deus te chamou para. Eu sei que é chato e difícil cumprir o propósito quando as coisas não estão caminhando bem, ou quando você está sendo contrariado ou contrariada, mas você, mulher, precisa compreender: o Senhor da tua vida não é o teu emocional, não é. O Senhor da tua vida não são os teus sentimentos. O Senhor da tua vida é Cristo. É por meio da palavra de Cristo que você deve viver para o seu marido. É por meio da palavra de Cristo que você deve cumprir o seu companheirismo. É por meio da palavra de Cristo que você deve buscar satisfazer. É por meio dela, cumprindo o propósito que ela colocou para as nossas vidas. Quando a gente vive esse propósito, irmãos, então a família é uma representação de Cristo para a igreja, a representação de Cristo e a igreja. A igreja, ela está em paz e ela caminha em paz quando ela cumpre o propósito, quando ela obedece a Deus, quando ela honra a Deus, quando ela é fiel ao Senhor. Quer ver uma igreja acabar? É quando ela deixa o propósito de lado, quando ela deixa as escrituras de lado, quando ela vive para os seus deleites e os seus prazeres e não mais a vontade do Senhor. Ela deixou de ser igreja para ser uma comunidade, para ser um clube, para ser qualquer coisa, menos igreja do Senhor. A mesma coisa é o casamento. A mesma coisa. Quando você ou eu, nós não cumprimos o propósito, não cobre do outro aquilo que você não faz. Não clame que o outro faça. Segundo, você precisa cumprir independente do outro fazer.
Eu sei que não é fácil, não é simples, porque o outro te aperreia e você tem que cumprir o propósito. O outro não te compreende, mas você precisa cumprir o propósito. Ore para que Deus abra os olhos. Faça a pessoa compreender. Quando a família vive o propósito, quando a família entende que Satanás está atacando e quer destruir essa estrutura para acabar com a representação, quando ela entende e luta contra esses ataques de Satanás, então é natural, irmãos, viver o plano de Deus, é viver o propósito de Deus para a família, para o casamento. E o propósito de Deus é que esse homem represente Cristo. Porque lá em Gênesis, o Senhor disse, não é bom que ele esteja só. Você precisa viver Cristo para sua esposa. Você precisa honrar, louvar a Deus pela sua esposa, assim como Cristo cumpriu o seu propósito. Pela igreja sofreu, por ela morreu, por ela se entregou. Você precisa mortificar você. Veja o que aconteceu com Cristo. Ele morreu pela igreja. Ele sofreu por ela. Você precisa, eu preciso. Mulheres, quando nós compreendemos o propósito e sabemos que Satanás quer destruir a nossa família, quando nós entendemos tudo isso, é natural começar a viver esse propósito. Agora lutando contra os desejos de Satanás. E aí vai ser natural você começar a compreender que a sociedade feminista quer que você não cumpra o desejo do Senhor, quer que você não honre a palavra do Senhor, que essa ideia de que o homem não pode estar só e que eu tenho que ser submissa e auxiliadora, e isso é uma ideia patriarcal, e isso é uma ideia machista, e isso é uma ideia que não dá para as nossas gerações, e que isso ficou para o passado. Se você vai pensar assim, eu vou te dizer, você não vai ter uma família. Se você pensa que casamento é uma barganha, que você só vai fazer algo, que você só vai realizar algo, e que você só pode cumprir o propósito se ele fizer, você também não vai ter um casamento feliz. A felicidade não está porque o outro fez, ou porque o outro faz. A felicidade está porque você cumpriu e cumpre o propósito que Deus te criou para cumprir. E aí vocês vão ter filhos. E esses filhos, eles serão um paraíso para a vida de vocês. Esses filhos, que é o amor de vocês, que é o cumprimento do propósito de Deus, serão filhos que trarão alegria, serão filhos que trarão felicidades, serão filhos que viverão para a glória do Senhor, eles serão bênçãos para a vida dos pais. Por isso, querido irmão e querida irmã, compreendendo o que o Senhor falou lá em Gênesis, nós chegamos a esta conclusão, chegamos a essa percepção. Se eu e você nós quisermos fazer do nosso casamento um sucesso, teremos que o quê? Fazê-lo com amor maduro, não com exigências, e muito menos com as críticas. Nós precisamos compreender, ela foi um presente de Deus para mim. Ela não é perfeita, você também não é. Ele foi um presente de Deus para mim, ele não é perfeito, você também não é. Mas o Senhor planejou, o Senhor projetou, o Senhor instituiu e o Senhor colocou na terra esse projeto maravilhoso. A pergunta simples, rápida e prática ao seu coração: você está cumprindo o propósito? Você está vivendo o propósito? Você está andando nesse propósito? O Senhor fez uma auxiliadora para você. Você está sendo Cristo para ela. Mulher, você está sendo a auxiliadora. Você está sendo submissa. Eu não estou falando escrava, nem muito menos subserviente. Você está com Ele no mesmo propósito. É isso que é auxiliadora. Você está servindo como para Cristo. É isto que é auxiliadora. Se não, eu quero convidar justamente a igreja, a cada membro, a cada um que nos ouve, a voltarmos ao propósito. Isso a começar de mim e a começar em mim. Nós precisamos, irmãos, ter uma sociedade estruturada. E para isso, se faz necessário viver, cumprir e andar todos os dias
no propósito para o qual Deus nos criou. E o propósito é: cumpramos a vontade dEle. O propósito é: obedeçamos a sua palavra. O propósito é: matemos o velho homem, para que Cristo viva em nós e através de nós. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. E pedimos perdão porque muitas vezes temos fugido desse propósito. O dia a dia tenta nos destruir, os problemas, os acontecimentos inesperados que chegam à nossa vida nos tiram do prumo, nos tiram de nós mesmos, nos tiram do propósito para o qual fomos criados. E quando nós fugimos dele, é natural que nós comecemos a dar ao outro a nossa velha natureza, o nosso velho homem. É natural que nós comecemos a dar ao outro o homem pecaminoso que nós somos. E Deus, em nome de Jesus, eis aí o motivo de por que os casamentos estão andando de forma desorganizada, desestruturada, porque eles têm esquecido o propósito para o qual foram criados. Quando lá no Éden o Senhor trouxe a mulher para que Adão pudesse amar, a qual Ele mesmo disse: é osso dos meus ossos, eu devo cuidar, eu devo viver ao lado dela, eu devo amá-la. E muitas vezes nós temos falhado, Senhor, nesse propósito. E como cabeças do lar, como o Senhor colocou, nos ajuda, Pai, a viver Cristo para a nossa família. Nos ajuda a viver Cristo para nós mesmos, principalmente, para que assim consigamos conduzir a esposa, filhos diante de Ti. Ajuda, Senhor, também as mulheres a compreender e cumprir o propósito. O Senhor as criou e disse: olha, sejam auxiliadoras, sejam idôneas. Mas é verdade, Deus, que o dia a dia, às vezes, as brigas do cotidiano, os medos, as levam, Senhor, a ficar inquietas com tudo e não as permitem a cumprir o propósito para o qual o Senhor as criou. E por vezes isso tem levado também a família, o lar, a viver de forma desordeira e desestruturada. Ajuda, Senhor, a que elas possam exercer o seu papel, a que elas possam cumprir cada dia mais, seja no trabalho, seja em casa, família, o lar, o marido. Ajuda, Senhor, que elas possam lembrar do primeiro propósito para o qual foram chamadas, para que os filhos sejam bênçãos, para que os filhos cresçam no temor do Senhor, para que eles entendam cada dia mais quem é o Deus que conduz essa família, para que eles possam ter fome e sede de dizer: eu quero viver a fé dos meus pais, eu quero adorar como minha mãe, como meu pai, eu quero conhecer as Escrituras como minha mãe, como meu pai, eu quero viver Cristo como cada um deles. Fortifica, Senhor, as nossas famílias, restaura casamentos, reaviva, Senhor Deus, e traz cada vez mais o desejo de vivermos o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém.